Quinzenal acaba de marcar 10h30 da manhã, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos acionar a nossa reportagem. Maju Arruda Leite está acompanhando esse processo de liberação dos corpos após identificação que é feita pelos profissionais do IML. Alguns que já foram liberados serão levados de volta ao Paraná hoje à tarde. Maju, bom dia para você. Tudo bom, Paco? Bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia. 35 corpos já foram identificados, ou seja, mais da metade dos 62 corpos das vítimas dessa aeronave que caiu em Vinhedo, na região metropolitana de Campinas, na última sexta-feira. Desse total de 35 corpos, 17 já foram liberados e 18 estão em processo de liberação, aguardando a documentação ficar certa para que essa liberação aconteça. Como você disse, às 3 horas da tarde, um avião da Força Aérea Brasileira vai fazer o transporte de urnas funerárias com algumas dessas vítimas do acidente aéreo. Esse voo vai sair às 3 horas da tarde da base aérea de São Paulo em direção ao aeroporto de Cascavel, no Paraná. Mas a FAB não informou o número de corpos que vão ser transportados neste voo das 3 horas da tarde. O que nós sabemos é que 24 pessoas que estavam a bordo desse avião moravam em Cascavel, no Paraná. E entre os corpos já identificado está o da Ariane Albuquerque Estevam Riza. Nós trouxemos a palavra da mãe dela, psicóloga aposentada, Fátima Albuquerque, no Manhã Bandeirantes de ontem, dela dizendo que vai dedicar a vida dela para que outros acidentes como esse não aconteçam por negligência da companhia aérea ou até mesmo da fiscalização. E hoje, mais uma vez, ela conversou aqui com os jornalistas em frente ao hotel onde esses familiares estão hospedados, aguardando a identificação desses corpos. Vamos ouvir então a palavra de Fátima Albuquerque, mãe da vítima Ariane Albuquerque Estevam Rios. A minha filha foi identificada ontem. Nós não sabemos se foi por digital, se foi por arcado, foi o conjunto, porque só ontem nós conseguimos os raios-x, a todos os exames, porque ela tinha feito em Blumenau e só ontem chegou. Então nós não sabemos, mas assim, graças a Deus ela foi identificada e agora nós vamos para outra etapa. Nós vamos fazer a homenagem, à minha filha, na cidade que ela escolheu por muito tempo para servir, que é em Fernandópolis, que ela se formou em Fernandópolis, no estado de São Paulo. O velório de Ariane será feito na sexta-feira e o sepultamento será no sábado em Fernandópolis, onde o marido dela, de Ariane, mora. Também ontem, a Polícia Técnico-Científica concedeu uma entrevista coletiva dando mais detalhes sobre esse processo de identificação dos corpos no Instituto Médico Legal, e o diretor do ML, Vladimir Alves dos Seis, confirmou que todas as vítimas do acidente com esse avião morreram de politraumatismo. Vamos ouvir a explicação do diretor do ML, Vladimir Alves. Nós temos a convicção e a certeza científica que todos morreram de politraumatismo. A aeronave despencou de uma altura de 4.000 metros e, ao atingir o solo, o choque é muito grande e todos eles sofreram o politraumatismo. As queimaduras que culminaram com a carbonização de alguns corpos, ela foi secundária ao politraumatismo. A movimentação em frente ao hotel, da onde a gente fala ao vivo, a gente lembra que os familiares das vítimas desse acidente foram hospedados em um hotel aqui na região central, que fica próximo ao Instituto Médico Legal. A movimentação por aqui é muito tranquila e os familiares acabam nem conversando muito com os jornalistas. Apenas a Fátima que veio aqui trazer mais detalhes sobre o sepultamento e o velório da filha dela. A gente volta com qualquer informação, qualquer nova atualização desse processo de identificação dos corpos. Até o momento, 35 dos 62 já foram identificados. Maju, é um avião da Força Aérea Brasileira que vai realizar essa transferência dos corpos, mas uma negociação entre a FAB e a Voipaz precisou acontecer porque inicialmente essa responsabilidade seria da companhia aérea, que ofereceu um avião da própria companhia para que esse traslado fosse feito, e aí as famílias não gostaram, essa negociação aconteceu e agora está confirmado, é a FAB que vai levar os corpos que são do Paraná de volta ao estado.
Exatamente. Esse translado vai ser feito com a aeronave da Força Aérea Brasileira K6-390 Millennium. A decolagem, como eu disse, está prevista para as 15 horas a partir da base aérea de São Paulo. É uma aeronave que vai ser operada, então, pelo primeiro esquadrão do primeiro grupo de transporte. Agora, o que a gente aguarda de informação da Força Aérea Brasileira, Lupato, é a confirmação de quantos corpos estarão nesse voo e serão transportados em direção ao aeroporto de Cascavel. Como eu disse, que nós sabemos aqui, 24 pessoas que estavam a bordo moravam em Cascavel, mas, por exemplo, a Ariane morava no Cascavel, mas como a gente ouviu agora da mãe dela, a psicóloga Fátima Albuquerque, ela será enterrada, o sepultamento vai acontecer em Fernandópolis, no interior aqui do estado de São Paulo, onde ela vivia com o marido. Obrigado, viu, Maju? Obrigado, Maju. Até mais. E agora nós vamos conversar com o César Cavalcante, que está no Instituto Oscar Freire, que fica ali ao lado do IML Central de São Paulo, onde as autoridades estão realizando o acolhimento das famílias, principalmente no momento em que tem a confirmação de que aquele familiar, aquele amigo, aquele parente foi identificado, foi reconhecido e será agora liberado. Como que está funcionando isso? E nos atualize também sobre as investigações das causas desse acidente, César. Bom dia. Oi, Lupato. Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Manhã Bandeirantes. Aqui no Instituto Oscar Freire de Medicina Legal, faz parte da Faculdade de Medicina da USP, ele está bem ao lado do Instituto Médico Legal. Os familiares podem aparecer para mostrar documentos, exames médicos que ajudem na identificação das vítimas. Além disso, também está acontecendo, toda uma investigação da Polícia Civil aqui de São Paulo, em Vinhedo. Lá, o local ainda não foi liberado porque ainda há um trabalho do Instituto de Criminalística. Já os motores e outras peças do avião estão no campo de Marte e também vão ser analisados para saber se houve algum defeito grave e suficiente para causar a queda. Ou seja, são várias frentes, então, de investigação. Esses destroços vão ser depois retirados pela companhia aérea. E um relatório preliminar da investigação sobre as causas deve ser de 30 dias, esse relatório do CENIPA. A principal hipótese levantada por especialistas em aviação até o momento é que a formação de gelo fez a aeronave perder velocidade e sustentação. Pilotos que passaram nesse trecho do espaço aéreo também relataram gelo. O modelo ATR-72, que é de fabricação francesa, tem dois mecanismos para quebrar o gelo. Um que aquece partes do avião e outro que quebra efetivamente o gelo. A orientação em caso de gelo severo é reduzir a altitude. Mas a gente já sabe, por meio das informações do voo, que isso não foi feito. Outra hipótese levantada é o mau funcionamento causado por alguma avaria. Esse relatório do CENIPA, que eu mencionei, ele vai ficar pronto em até 30 dias. Mas há um outro que foi confeccionado mostrando um incidente com a mesma aeronave no dia 11 de março deste ano, no aeroporto de Salvador. O voo, então, de Recife para Salvador. Os danos na aeronave foram relatados às autoridades depois de uma viagem. O avião ele apresentou baixo nível de óleo hidráulico, o que indica problemas no motor, e um contato anormal da aeronave com a pista no momento do pouso. O ATR-72 passou por consertos de março a julho até voltar a voar regularmente. A Voipar diz que o avião estava apto, então, a voar. O CENIPA também já começou a analisar o material, o que sobrou do avião, e inclusive já extraiu os dados gravados nas duas caixas pretas. Eu volto com você. Obrigado, César Cavalcante. Obrigado, César. Olha, a gente não está falando de um aspecto importante em toda essa história da queda do avião, que é o seguinte: muitos dos passageiros compraram sua passagem no site da Latam. A Latam opera em codeshare, que é uma parceria entre as empresas, com a Voipass. Só que é o seguinte, você compra uma passagem confiando numa empresa como a Latam. Eu confio na Latam. E de repente você está voando no avião da Voipass, que é outra empresa. Mas às vezes que eu já comprei passagens aéreas assim, Sabino, sempre ali no rodapé tem,
operado por e uma outra empresa. Mas é como você falou, no rodapé se tiver, né? Então, por uma estratégia de relações públicas, e eu conheço esse mercado aí, está se preservando o nome da Latam. Mas a Latam no Ministério Público Federal com certeza vai ter que ser investigada também em relação à sua responsabilidade. Não pode ficar só com a Voa e Pesca, que tem, obviamente, a maior responsabilidade em tudo isso que aconteceu. Mas a Latam também vai ter que ser investigada. E você, cuidado na hora de comprar sua passagem para ver se você vai voar naquela empresa ou por aquela empresa que você confia, ou se vão te repassar para uma outra empresa que você não confia tanto assim. Pois é, e ontem a gente até trouxe essa informação no Manhã Bandeirantes com o Thiago Muniz, que estava em Vinhedo, no condomínio onde a aeronave caiu, logo depois do almoço, na tarde da última sexta-feira. Uma empresa especializada e que teve de ser contratada pela Voo e Paz estava realizando ali uma triagem para tentar identificar itens pessoais, que serão as últimas lembranças para os familiares das vítimas desse acidente. Esse é um trabalho que não é feito pelo serviço público, ou seja, a Polícia Militar fazia uma escolta e uma empresa especializada foi contratada para isso. Mas, no fim da tarde de ontem, enquanto realizavam esse trabalho, eles identificaram um remanescente humano. Ou seja, uma paralisação aconteceu porque foi localizado um material genético. E aí, esse é o procedimento mesmo. Você precisa parar e aí tirar foto, encaminhar para o IML, chamar as autoridades públicas, porque como nós tivemos uma explosão e vimos na sexta-feira muito fogo, pode ter acontecido realmente, né? De um remanescente ali, um pedaço do corpo ter acabado preso no meio das ferragens. Esse é um dos passos principais deste processo que está sendo feito dos itens pessoais. E toda vez que algo assim acontecer, um material genético for identificado ali no meio das ferragens, o trabalho será paralisado e aí as autoridades serão convocadas novamente. Então, pelos próximos dias, até talvez a gente pode continuar tendo aí esse processo, porque nós vimos pelas imagens que algumas malas ficaram inteiras, né, Sabino? Algumas malas ficaram ali ao lado de onde estava a carcaça do avião, mas muita coisa ainda está ali no meio de onde ocorreu a explosão. 10 horas e 43 minutos, a gente tem um outro ponto crucial dessa história toda, que é: a investigação do CENIPA pode levar ao quê? Exatamente. Hoje, a gente tem uma regra de que, por exemplo, as investigações não são utilizadas como prova para encontrar um culpado do que pode ter acontecido. Foi uma mudança na legislação que aconteceu há mais ou menos 10 anos. A gente vai fazer mais uma rápida parada por aqui e aí na volta Ana Paula Rodrigues vai explicar isso direitinho, porque após esse acidente da última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu voltar atrás e vai começar a julgar essa ação que trata das investigações.